é o perfil do vendedor? Quem é o perfil do vendedor? Existe vocação para venda? Alguém nasce com venda? E aí a gente tem que começar a se livrar de alguns estereótipos. Muita gente acha que o bom vendedor é o falastrão, né? O cara que é o falante, não é? Um falador, um garganta, aquele vendedorzão falador. Eu já vi muitas pessoas tendo bom resultado em vendas com um perfil mais fleumático, um perfil mais introvertido, pessoas que não são tão comunicativas, mas tinham excelentes resultados de vendas. Por quê? O motivo é muito simples. Venda não tem necessariamente nenhuma relação absoluta e direta com você ser comunicativo, você ser uma pessoa carismática, comunicativa. É claro que você vai entender, poxa, carisma é bom, como ser comunicativo é bom, mas não é isso que define venda. Então vamos começar com essa definição. Qual é o perfil do vendedor? Quem é um bom vendedor? Quem é que performa bem na área de vendas? Eu costumo dizer que existem 3 perfis, 3 características de um bom vendedor. E eu vou falar sobre essas 3 características agora. Existem 3 características que você verá presente no comportamento e no perfil dos vendedores campeões, os caras que batem recordes, os caras que estão no topo dos rankings, das pessoas que são bem-sucedidas em vendas e que empreendem e continuam atuando na área de vendas, como sempre foi o meu caso. Eu comecei vendendo, mas mesmo empreendendo eu dedico grande parte, até hoje, grande parte do meu tempo eu dedico à gestão de vendas. Por quê? O que move uma empresa, o que faz uma empresa crescer e se desenvolver, além do produto, a qualidade, a inovação, a gestão, são as vendas, porque são as vendas que trazem a receita para dentro de uma empresa. Então, uma empresa ela se desenvolve principalmente quando suas vendas elas se desenvolvem. Então, que perfil é esse do vendedor? Quais são essas 3 características de um vendedor bem-sucedido? A primeira delas é uma característica comportamental. Não tem como alguém ser bem-sucedido em vendas sem ter essa característica. O bom vendedor, o cara que bate recorde, o cara que performa mais, o cara que tem mais resultados, é um cara que tem fome, é um cara que tem apetite. É preciso ter fome, ter muito apetite para você ser bem-sucedido em vendas. Eu tenho 3 filhos. O mais velho, ele é ok para comer, ele vai ali, come ali, ele não demora muito. O do meio, ele devora a comida. Você vê ele comendo, você vê que ele gosta de comer, né? E o terceiro, mais novinho, ele fica ali enrolando, demora. Comer para ele é um compromisso que ele cumpre na agenda, não é uma coisa assim que me parece ter muito prazer em comer, seja qual for. Até os pratos que ele gosta, ele demora, não demonstra assim esse prazer. Agora, o do meio, conforme eu falei, não, ele devora, ele come, ele saboreia, ele entra em êxtase quando come. Todos são grandes, muito fortes, todos são atletas. Esse devora. A pior coisa que pode acontecer é você ter que ser obrigado a comer alguma coisa que você não está afim de comer, quando você não está com fome, quando você não tem apetite. Uma pessoa sem apetite, ela não tem porquê, ela não tem prazer, ela não devora o trabalho dela, ela não devora o objetivo, a meta dela. Ela vive com uma certa apatia, ela não tem apetite. E como vender é uma atividade dura, uma atividade que vai levar muito não, é uma atividade que às vezes você vai lidar com pessoas mal educadas, acontece. Como você tem muito mais nãos do que sim quando você vende, não é possível alguém que tenha pouco apetite seja bem-sucedido. E o apetite para vendas, apetite para vida, não está relacionado, não é só o apetite da comida, com que eu acabei de dar o exemplo aqui, não. Ele está relacionado à ambição. A ambição na nossa vida, o que a gente deseja alcançar na nossa vida, o que a gente deseja atingir na nossa vida,
é o que determina o nosso apetite. As referências que a gente tem, então, na minha vida, quanto mais eu fui conhecendo, quanto mais eu fui aumentando a minha referência e eu fui desejando coisas novas, porque eu comecei a descobrir coisas novas, essas coisas eu apreciei e aí desejei essas coisas. Por conta de desejar essas coisas, minha ambição foi crescendo, meu apetite foi crescendo. E quanto maior é o seu apetite, maior é a sua resistência às dificuldades. Quanto maior é o seu apetite, mais resiliente você se torna nas dificuldades do dia a dia. Quanto menor o seu apetite, cara, para que você vai ter que enfrentar uma dificuldade se o teu apetite não é tão grande? Então, o apetite, sim, é uma característica de um vendedor bem-sucedido. Geralmente, um jovem começando a carreira, uma pessoa que tem muito apetite, ele quer o quê? Ele tem apetite para quê? Um apetite para mudar de vida. Geralmente, os primeiros passos da vida, você quer mudar de vida. Deixar de ser dependente dos seus pais, ter uma casa melhor, quem sabe oferecer até alguma coisa bacana para tua mãe, para o teu pai, comprar uma geladeira bonita para tua mãe, que ela usa aquela coitadinha, aquela geladeira velha lá, que amarra a porta com arame, não é? E aí, ou seja, esse apetite de mudar de vida, de sair do mundo, daquele mundo mais limitado e você ter uma vida mais abundante, ter uma vida melhor, esse apetite, como vendas te oferece ganho variável, você pode expandir, você pode escalar, você tem que ter apetite para você surfar, para você escalar essa montanha. Você precisa ter apetite para escalar. Do contrário, na primeira dificuldade, na primeira subida, na primeira dor que você sente na escalada, você pensa assim, não, eu não quero tanto assim. Vou descer aqui dessa montanha. Então, a primeira característica de um vendedor vitorioso é o apetite. Segunda característica de um vendedor vitorioso é a técnica. Venda é técnica, meu querido. De repente você pensa, não, venda é intuição, venda é dom. Não, venda é técnica. Quando alguém vende profissionalmente, vende em alto nível, quando alguém vende de forma profissional, quando foi treinado de maneira profissional, venda é pura técnica. A venda é sempre dividida em etapas. Aqui na Wiser, por exemplo, o nosso processo de vendas é dividido em 7 etapas. Não vai dar tempo da gente falar isso aqui hoje. Mas cada uma dessas etapas, elas têm uma finalidade. E ela precisa ser iniciada e concluída com sucesso. Do contrário, você não vai para a próxima etapa. Tudo isso é mapeado. Isso não é o cara falando o que dá na telha dele, não. Não é ele apresentando de um jeito legal, tentando encantar o cara. Não tem essa. No final, o cara não vai comprar se você não fazer o cliente passar pelo processo, pela curva de decisão, pelo processo de compra. Esse processo de compra acontece se ele passar por cada uma dessas etapas. E quem conduz o cliente a cada uma dessas etapas, no caso aqui da Wiser são 7 etapas, quem conduz é o vendedor. O vendedor é o gestor que faz o cliente passar por essas 7 etapas, para que ele conclua a sua curva de decisão a fim de fechar um contrato, de efetivar a compra. Não é uma casualidade, não é sorte. Óbvio, quem não entende, quem não trabalha com vendas, eu já falei, faço isso há 30 anos. Quem não trabalha, é uma coisa meio enigmática, é uma coisa meio que acha que é sorte. Não é sorte, é pura estatística. Pura estatística. Você não fecha todas as vendas, você não fala com 10 clientes e fecha 10 vendas. Mas existe uma estatística que tecnicamente é chamada de estatística de conversão, e que essa estatística de conversão representa o número de pessoas com quem você fala, o número de pessoas que você faz uma apresentação e o número de pessoas que você fecha a venda, que você fecha o contrato, tem a efetivação do pagamento, uma transação comercial é executada. Isso não é casualidade. Isso é absoluta técnica. E técnica é igual futebol. Você vai num time de futebol profissional, se você for ver o treinamento de um time de futebol profissional, você pensa, eu vou ver alguma coisa do outro planeta. Não, você vai ver toque, passe, chute a gol, parte física. Ou seja, aí você pensa, não é possível, o Messi fica treinando passe. Fica treinando passe. Você vai lá, eu já assisti um treino do Barcelona com o Messi
no treino é passe o tempo inteiro. O cara faz aquilo a vida inteira, é o melhor jogador do mundo, faz aquilo por, sei lá, 10 anos, e é passe, toque de bola, daqui para lá, corre para aqui, corre para lá. Isso é o treino. Pô, mas ele já não é o melhor do mundo, para que ele tem que treinar isso? É o contrário. Porque ele treinou isso, e obviamente o talento que ele tem, ele se tornou o melhor do mundo. Então, mesmo os mais experientes têm que ter treinamento semanal, no mínimo 2, 3 vezes por dia. Desculpa, por semana. No mínimo 2, 3 vezes por semana. Então, treinamento, repetição, parte técnica. A parte técnica é treinada, simulada, trabalhada, objeção. Não é? Você trabalhar a parte técnica da venda. Isso tem que ser treinada no mínimo 2, 3 vezes por semana. Equipe de vendas todas. Na Wise, as nossas equipes de vendas são treinadas quase que diariamente. No mínimo 3 vezes na semana, essas equipes são todas treinadas, todas as semanas. Então, o segundo elemento para você, um vendedor, ser bem-sucedido, é a parte técnica. E o terceiro elemento é a gestão das emoções. A gestão emocional, ela é capaz de pegar um cara com muito apetite e com uma técnica apuradíssima e colocá-la de joelhos diante da ansiedade, diante da depressão, diante da insegurança, diante do complexo de inferioridade, diante da dúvida, das incertezas, diante da falta de paciência, diante da falta de empatia, diante da inabilidade emocional que um vendedor pode ter para lidar com nãos, para lidar com dificuldades. Então, técnica é importante, o apetite, a fome, a ambição é importante, mas sem a gestão das emoções, ninguém vai longe. Ninguém vai longe. O vendedor não chega longe se ele não tiver boa gestão das emoções. Por isso a importância da gestão comercial. A gerência comercial, a gestão comercial, a diretoria comercial tem que dar apoio emocional às equipes de vendas por conta de que é uma guerra, é um campo de batalha. É um campo de batalha sangrento. Essa batalha, esse campo de batalha acontece na sua mente. O campo de batalha acontece nas suas emoções. E é um campo sangrento, onde muitos sucumbem ao fracasso por sua incapacidade de lidar com as adversidades da vida. Então, um bom vendedor, aquele que performa mais, é o cara que tem muita fome, uma técnica apuradíssima, mas ele é um bom gestor das suas emoções. E a principal característica o principal elemento dessa gestão das emoções está na resiliência de tomar pancada, de tomar não. Está na perseverança para você, apesar dos nãos, continuar perseverando.